O programa Você é Mais dessa semana chega com um alerta. Você tem conhecimento de que o mês de abril foi escolhido pela área da saúde no Brasil como Abril Marrom? Um mês de conscientização sobre a cegueira, que tem como objetivo chamar a atenção da população sobre a prevenção da cegueira e também alertar a importância dos cuidados com a saúde dos olhos. Conversei com um especialista no assunto que trouxe algumas informações, por exemplo, as doenças que podem levar à perda da visão e algumas são bem frequentes no cotidiano da população. Quer saber mais sobre o tema? Te convido agora a acompanhar essa entrevista. As principais doenças que podem levar à cegueira são silenciosas. E é importante destacar essa informação. Por isso, estamos aqui com o médico oftalmologista, Dr. Eric Pinheiro de Andrade. Ele que também é professor de medicina do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, para trazer mais informações sobre a campanha Abril Marrom. Olá, Dr. Eric, seja bem-vindo. Olá, bom dia e muito obrigado pelo convite. Dr. Eric, fala pra gente sobre a importância da campanha Abril Marrom e por que a cor escolhida é o marrom. Bem, a campanha Abril Marrom, ela é uma campanha dedicada ao tema da cegueira. É uma iniciativa fundamental, porque a maioria das causas de cegueira é tratável, quando diagnosticada precocemente. Sendo que de 60% a 80% dos casos de cegueira são evitáveis, segundo dados da OMS. Entre as principais causas no Brasil estão o glaucoma, a catarata, os erros refratários como miopia, astigmatismo, hipermetropia, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Então, o Abril Marrom ele pretende chamar a atenção também para a reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência visual. Ele foi idealizado em 1916 por um professor meu da faculdade e depois meu professor da residência, meu professor da oftalmologia, que foi o professor Dr. Suel Abujanra, já falecido, ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E por que marrom? A cor marrom ela foi escolhida para a campanha pelo professor Suel por ser a cor da íris mais comum nos olhos dos brasileiros. Quais as principais doenças que podem levar à cegueira? No Brasil, nós temos a catarata, o glaucoma, os erros refrativos como miopia, astigmatismo, hipermetropia, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Certo. O senhor falou do diabetes, sabemos que existem alguns tipos da doença. Se a pessoa seguir um tratamento correto, é possível evitar a perda da visão total ou parcial ou nem sempre é possível? O acompanhamento do paciente diabético é fundamental. Por quê? Infelizmente, a doença ela não para. Ela continua lesionando os vasos, continua lesionando a retina. Só que se você fizer um acompanhamento, você retarda essas alterações. E quando fala em cegueira, a gente pensa que é uma doença que vem mais numa determinada idade, mais avançada. O glaucoma, por exemplo, pode levar à cegueira em criança? Sim, existe o glaucoma congênito e o glaucoma juvenil. Além do glaucoma agudo, que hoje é chamado de hipertensão ocular aguda, que podem ocorrer em alguns olhos predispostos. E se a criança tem uma certa sensibilidade com, por exemplo, claridade, até para tirar uma foto se sente incomodada com a luz, pode ser algum problema na visão? Sim, pode ser inclusive o glaucoma congênito. Então, nesse caso, doutor Eric, é importante que se o pai perceber esse tipo de comportamento do filho, é importante sempre procurar um profissional, né? Sim, o ideal é a criança, se ela não apresentar nada visível, ela procurar um oftalmologista por volta de 1 ano de idade. Se apresentar algo, ele deve ser levado ao oftalmologista o mais precocemente possível.
Então é a partir de um ano. Mas assim, tem uma quantidade de vezes que tanto criança quanto pessoa adulta tem que fazer o exame oftalmológico, mesmo assim se a pessoa não sente nenhum um incômodo. Sim, o exame oftalmológico deve ser realizado uma vez ao ano. Doutor Érico, em relação à cegueira, tem uma idade específica que ela comete mais? Tem essa questão também da alimentação que pode também ser um dos fatores? Bem, as principais causas de cegueira no Brasil, como eu havia falado, a catarata, a glaucoma, a retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, elas estão presentes mais em algumas idades mais avançadas. Erros refrativos, como miopia, astigmatismo, eles podem ocorrer em crianças e adolescentes. Lembrando que a criança ela não nasce com a visão desenvolvida. Então, se ela tem algum erro de refração, com um maior grau em um olho ou no outro, ela pode levar ao que a gente chama de olho preguiçoso. E aquele olho depois não se desenvolve. Então isso acontece mais no início, quando é criança, e depois vai se desenvolvendo. Isso. O senhor tinha falado anteriormente, então é muito importante a realização do exame oftalmológico. Então o senhor destacou que, pelo menos, mesmo que a pessoa não se sinta nenhum incômodo, né, não sinta nenhum incômodo em relação à visão, mas é importante, então, sempre estar procurando, pelo menos uma vez ao ano, fazer o exame. Sim, uma vez ao ano ele deve procurar um oftalmologista. Doutor Érico, em relação ao tratamento, principalmente quando a pessoa já perdeu 50%, um exemplo, 50% da visão, depende de cada caso? Sim, depende de cada caso. Como eu falei para vocês, tanto a catarata, a glaucoma, erros refrativos, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade, elas atingem milhares de brasileiros e podem ser tratadas quando diagnosticadas precocemente. O olho, a retina, dentro do olho, é um sistema nervoso. Então, quando você provoca uma lesão, infelizmente, a gente não tem nada ainda sobre regenerações nervosas para a gente poder tratar. Nós estamos caminhando para isso, mas, por enquanto, nós não temos muito o que fazer quando a lesão já está instalada. Então, o mais importante de tudo que eu quero deixar é que a visita ao oftalmologista deve ocorrer desde bebezinho, em todas as fases da vida. Por quê? Para monitorar a saúde dos olhos. Por quê? Porque essas doenças, muitas vezes, elas são silenciosas. Então, elas não vão apresentar sintomas nas fases iniciais. Só quando elas estão tardias já instaladas. Então, quanto mais precoce você diagnosticar, você previne a perda da visão. E uma vez que perdeu a visão, conforme o senhor falou nessa resposta, uma vez que perdeu a visão, não tem como mais reverter essa situação? Infelizmente, hoje não. Existe alguns estudos mostrando chips de retina, mas está muito ainda naquela fase pré-histórica. Nós não temos algo de concreto, nem fator de crescimento neuronal, nada disso ainda nós não conseguimos avançar. Essa questão da visão também pode ser por condição hereditária também, ou nem sempre é assim? Sim, pode ser hereditária, como pode ser congênita também. Doutor Érico, tem alguma questão que não abordamos que o senhor gostaria de destacar? Eu acho que a principal mensagem que deve ser dada nessa entrevista é procurar o oftalmologista uma vez ao ano, desde 1 ano de idade, pelo menos. Se a criança nascer com alguma alteração, procura-se com 1 mês, 2 dias de vida, já procura o oftalmologista. Informações importantíssimas com o Dr. Érico Pinheiro, oftalmologista, trazendo orientações sobre as principais doenças que podem levar à cegueira e também os cuidados e prevenção. Dr. Érico, muito obrigada pela participação. Muito obrigado por poder ajudar e poder mostrar para a população que se você previne, você não leva à cegueira.
E conforme o Dr. Eric destacou, é muito importante procurar um oftalmologista, assim podemos evitar problemas mais sérios na visão ou até mesmo a perda total. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de brasileiros com deficiência visual é de cerca de 6,5 milhões. Para a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas. O primeiro relatório sobre visão, divulgado pela OMS em 2019, apontava que pelo menos 2,2 bilhões de pessoas têm deficiência visual ou cegueira, das quais pelo menos 1 bilhão são portadores de deficiência visual que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada. Mais uma edição do programa Você Mais do Hoje News chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos vemos na próxima semana com mais novidades. Esperamos por você. Até mais!